Essa é uma das matérias mais difíceis da escola e quase todo aluno odeia. Nesse vídeo eu vou me desafiar a te explicar o período regencial. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Em 1831 ele abdicou do trono por conta de pressões internas da situação política da época e também para resolver um conflito externo em Portugal contra o seu irmão Dom Miguel. Ele então deixou o trono para o seu filho Dom Pedro II, que na época só tinha 5 anos e 4 meses e segundo a Constituição do Império, ele não poderia governar. A partir daí foi eleita com urgência uma regência, que é a seleção de políticos, de senadores para poder governar provisoriamente. Essa primeira regência era composta por 3 senadores e por isso ficou conhecido como regência trina provisória. Como o próprio nome diz, ela é uma regência provisória e ficou apenas parte do ano de 1831, quando já foi substituída pela chamada regência trina permanente, que eram também 3 políticos que governariam o Brasil até 1834. Neste ano, foi eleita a regência una do Diogo Feijó, onde teria-se apenas um regente, que era o político Diogo Feijó. Feijó era do lado liberal, ou seja, ele defendia uma maior descentralização do poder político. O poder político tinha que ficar mais na mão dos locais, na mão dos estados, na mão dos municípios, das autoridades locais, do que na mão do governo nacional. Para isso, ele fez uma lei chamada Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional aumentava a descentralização, aumentava o federalismo. Só que isso levou muito poder para as localidades e esse poder começou a entrar em disputa. Essas disputas, incentivadas por questões sociais muito latentes, como a escravidão, ou então a desigualdade, ou a divisão de terras, ou a própria forma política, fez com que pipocasse pelo Brasil diversas revoltas. As principais revoltas foram a Balaiada, Sabinada, a Cabanagem, a Farroupilha e a Revolta do Malês. E essas revoltas se concentraram principalmente na atual região norte-nordeste e na região sul. Nessa época existiam 3 principais grupos políticos: os moderados ou chimangos, que defendiam mais centralização do governo, principalmente na figura do imperador; os exaltados ou jururubas ou farroupilhas, que defendiam uma mudança mais radical, uma maior descentralização. E existiam também os restauradores ou caramurus, como eram chamados, que defendiam a volta do Dom Pedro I. Então eram esses 3 grupos. Durante o período regencial, enquanto ele foi passando, esses grupos começaram a se dividir em 2, que eram os liberais e os conservadores. A principal diferença entre esses 2 grupos é o papel do rei. Enquanto os liberais defendiam menos centralização de poder, os conservadores defendiam mais centralização. Como durante o governo liberal aconteceram muitas revoltas, em 1837 começou a acontecer o movimento do regresso conservador, e em 1838 a gente tem a eleição da regência una do Araújo e Lima, que vai ser o 4º governo do período regencial. Araújo e Lima era conservador e começou a voltar aquelas medidas que tinham sido tomadas pelo Ato Adicional, centralizando o poder na mão do governo nacional. Os liberais, vendo os conservadores ganharem força, vão tentando tomar uma medida um pouco mais extrema para fazer com que parasse esse chamado regresso conservador. Essa medida é fazer com que o Dom Pedro II tomasse posse. Só que ele tinha apenas 14 anos de idade, ele ainda era menor de idade, não tinha 18 como a Constituição mandava. E por isso, dentro do parlamento, nas ruas e nos jornais, começou-se a se construir um golpe chamado de golpe da maioridade. O povo foi às ruas e cantava que dispensava a lei e que viva a maioridade de Dom Pedro II, e mesmo não conseguindo passar no parlamento, a maioridade foi para frente por conta da pressão popular, da pressão dos jornais e por articulações políticas. Afinal, quando o processo já estava todo costurado, Dom Pedro II foi consultado e ele estava favorável a assumir o poder, só que ele não teve uma participação tão decisiva quanto algumas pessoas pintam. Foi mais articulado por políticos liberais. Com o sucesso do movimento, Dom Pedro II toma posse em 1841, de fato, como imperador do Brasil, e vai fazer o seu reinado extremamente longevo até 1889. E é assim que termina o período regencial e começa o segundo reinado. Então tudo isso que eu contei aconteceu nos 9 anos de 1831 a 1840, que é o período regencial, que ganha esse nome porque os governos foram regências, ou seja, pessoas governando enquanto o governante de fato não poderia governar. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos, sem exceção. Tchau, tchau.